Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar contando para vocês o caso do BTK. Foi um caso muito conhecido aqui no Brasil, porém nos Estados Unidos ele ficou por muito tempo repercutindo porque passou-se anos sem saber quem que era o famoso BTK. Dennis Rader nasceu no dia 9 de março de 1945, nasceu na cidade de Pittsburgh, em Kansas, nos Estados Unidos. Hader teve uma infância muito boa comparado aos outros serial killers, como o Jeffrey Dahmer, Ted Bundy. Ele, no máximo, ali teve algumas travessuras de adolescentes que eram consideradas normais, mas, na minha opinião, não é muito normal, mas tudo bem. Que era fazer travessuras de, tipo, torturar animais e também roubar peças íntimas das vizinhas. Mas isso eles não consideravam algo anormal na época, mas tudo bem. Em 1970, logo após ali que ele estava estudando na Universidade Estadual de Wichita, ele acabou ingressando na Força Aérea, que foi na Coreia do Norte, no Japão e na Grécia. Logo após que acabou o seu período ali dos estudos, ele acabou voltando para sua cidade natal e ali ele concluiu a sua faculdade de administração e fora isso ele fez outros estudos também. Então, não só em administração, como na justiça também, em 1979. O Hader, ele era conhecido como uma pessoa, um cidadão de bem, porque ele era uma pessoa casada, ele tinha família, ele era membro da igreja luterana da cidade dele, então, assim, ele era uma pessoa que todo mundo confiava que jamais alguém desconfiaria. 5 anos antes dele se formar, que foi em 1974, o Hader começou a trabalhar numa empresa de seguranças. O nome da empresa era IDT, com instalação de alarmes de segurança nas casas. As pessoas contrataram, inclusive na época, por conta dele, que ninguém fazia ideia que era ele que era o serial killer. E eles relatavam ser muito preocupados na época com uma pessoa perigosa solta, então eles acabaram contratando, né? É muito engraçado até que eles estavam contratando com medo e não sabiam que era aquela pessoa que estava fazendo o serviço, que era o próprio serial killer. Ele estava mais próximo do que as pessoas imaginavam. As pessoas morrendo de medo e o cara trabalhava nisso. Em 1974 foi um dos primeiros crimes que o Hader cometeu. Ele acabou assassinando 4 membros de uma família. O nome da família era Otero, em Wichita. E ele fez o assassinato à luz do dia, amarrou e estrangulou os pais, primeiramente, e depois os 2 filhos mais novos do casal. Um acabou escapando porque ele estava no colégio, então ele acabou saindo de fora do crime, mas quando ele chegou em casa, ele acabou se deparando e descobriu tudo que havia acontecido com sua família. Sobre esse primeiro crime dele, ele disse, o próprio Hader disse na confissão, né, no seu julgamento, que não é fácil matar. A frase dita por ele no julgamento foi: "Eu nunca havia estrangulado alguém antes, então não sabia exatamente quanta pressão e quanto tempo necessário era para matar alguém." Que algumas das vítimas, que foram essas primeiras vítimas dele, no caso, acabavam despertando em alguns momentos, porque ele não tinha feito totalmente correto o trabalho, mas as vítimas acabaram falecendo. A Josephine, de 11 anos, foi a última vítima dele, que ele matou por último. Ele amarrou ela e depois que ele estrangulou ela, ele acabou enchendo o corpo da menina cheio de cometeu nenhum tipo de violência, nem antes, nem após o crime, e ele teve o cuidado de limpar a cena depois do crime. Prendendo 3 suspeitos pela morte da família Otero. Mas o BTK não ficou satisfeito com isso, ele não gostou nem um pouco. Na época ainda ele não tinha dado o nome dele como BTK, ainda era somente o Hader. Não satisfeito com aquilo, porque não era ele que ia ganhar a fama daquilo, ele acabou fazendo uma carta detalhada com o que tinha acontecido no assassinato. Ele enviou para a biblioteca municipal a carta que ele fez detalhando como havia acontecido o crime. Formar a imprensa sem revelar sua própria identidade, fazendo com que os jornalistas soubessem da tal dica que ele deu, e nisso acabou chegando nas polícias. E foi aí que começou a saga que ninguém imaginou que duraria 30 anos. Após ele voltou determinado a matar. E ele entrou na casa, invadiu a casa da Catherine Bridge, só que ele não contava que o irmão da menina estava lá, só que ele determinou que ele iria matar os dois. Porém, ele não conseguiu matar o irmão da Catherine. O irmão da Catherine que acabou conseguindo fugir, mesmo machucado, ele acabou conseguindo fugir do local. Ele acabou relatando para a polícia o que tinha acontecido, porém, os crimes não foram batidos um com o outro. Não deixaram essa possibilidade de ser o mesmo assassino.
BTK enviou a carta para uma senhora de 63 anos falando que ele pretendia matá-la, mas como ela demorou muito para chegar, ele acabou apenas roubando alguns pertences dela, mas ela acabou escapando da mão de um criminoso. O Hader novamente enviou cartas para a mídia, informando detalhadamente os crimes cruéis que ele cometeu sobre 7 pessoas. Ele revelou seu procedimento padrão, que significa o BTK. A sigla significa basicamente Bend, Torture and Kill, que significa amarrar, torturar e matar. Na carta ele escreveu que, como serial killers não mudam modus operandi, também não mudarei o meu. As mulheres, uma delas era sua vizinha, que chamava Nancy Fox. Ele fotografou ela, inclusive, perto da igreja que ele frequentava. Nas ações dele, ele mesmo fala como que era o modo que ele operava, que era vigiar as vítimas, ver os horários que elas estavam em casa, que hora que elas dormiam. Então, esse era o modo de ele operar. E após isso, ele geralmente entrava na casa quando a vítima estava dormindo, amarrava ela, torturava e matava, e deixava a vítima amarrada para que quando outra pessoa chegasse, visse a cena do crime e a pessoa estivesse amarrada. O real do BTK é o fato de que ele não cometia necrofilia e também não cometia estupros com as vítimas. A satisfação dele mesmo era durante o ato, que ele estrangulava, que ele estava matando ali a mulher, mas ele nunca cometeu nenhum tipo de violência sexual com as vítimas dele. A vítima do BTK foi no ano de 1991. Após isso, ele nunca mais havia cometido crimes e passou-se anos e ele vivendo normalmente a sua vida com a sua família, na igreja, com um membro dos escoteiros. Então, assim, ele viveu normalmente por esse longo período até 2004. Ele resolveu novamente aparecer na mídia com a carta que ele enviou. Há anos que aconteceu o crime da família Otero, ninguém tinha respostas, ninguém sabia quem que era o tal do BTK, e eles acabaram fechando o caso, só que e dado como supostamente morto, porque geralmente serial killer não para de matar. E ser esquecido pela mídia foi uma coisa que incomodou muito ele. Então ele não gostou nem um pouco quando ele viu que ele provavelmente ia ser esquecido, que ia ficar por isso, ou que ele tivesse morrido. Ele odiou a ideia e ele resolveu reaparecer. Enviando pistas para a polícia, e a polícia já sabia qual que era a sigla dele, né? E que realmente era ele que estava enviando aquilo, mas a mídia ainda não tinha, as pessoas, a imprensa não tinha tanta noção. Mas a polícia já sabia que era ele. Tanto que em 2004, a polícia acabou achando uma caixa muito suspeita com uma boneca amarrada, como se fosse a menina da família Otero. E também acharam a carteira de motorista da Nancy Fox, a vizinha que ele acabou matando. A delegacia recebeu um cartão postal com um rastreamento e eles acabaram achando uma caixa de cereal que nela havia escrito: "Eu posso me comunicar por um disquete sem ser rastreado no computador? Sejam honestos." Ele mandou isso para a polícia escrito. Obviamente que a polícia assegurou que não teria como ele ser rastreado por um disquete. A comunicação estaria chegando em um envelope à estação de TV com um disquete roxo com 1,44 megabytes. O FBI então descobriu que foi utilizado no local, que foi a Igreja Luterana de Cristo, e que o arquivo utilizado era pela pessoa chamada Dennis. E teve ali um tecido da filha do Hader, que era Carrie, que o DNA fosse conectado com o do pai, comparada com as cenas do crime, e acabou descobrindo que realmente era ele. 5 de fevereiro de 2005, enquanto ele caminhava tranquilamente pela sua casa, a polícia parou ele e deu voz de prisão. E ele nem resistiu, ele falou somente: "Vocês me pegaram." E após isso, eles tiveram 30 horas de conversa na delegacia, enquanto ele explicava todos os crimes que ele havia cometido, um por um. No julgamento, ele foi acusado de 10 assassinatos, na qual ele explicou cada um dos assassinatos que ele cometeu. Fora isso, ele teve uma fiança também no valor de $10 milhões. Paula, sua ex-mulher, acabou se divorciando dele após descobrir os crimes. A família demorou anos para se recuperar das acusações. O filho dele não quis aparecer nas mídias. Já a filha dele até fez um livro contando sobre o fato de descobrir e como é que foi a experiência da vida dela, sabendo que o pai era um serial killer. A filha do Hader fala que ela não perdoou ele somente por causa de Deus, precisava fazer isso por ela mesma. Condenado à prisão perpétua por cada crime que ele cometeu. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se comentar algum caso específico, podem comentar aqui que eu conto pra vocês.